Glória a Jesus. Estamos aqui, queridos, uma vez mais para o momento de estudo bíblico. Como amo a tua lei, guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidar-te nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Jesus. Estou aí vendo a irmã Arlete, a irmã Clarinda, a irmã Cida. Sejam bem-vindas. A irmã Meire Sanches, Deus te abençoe. Sejam bem-vindas. Mais um estudo bíblico. Glória a Jesus. Isso, os irmãos que vão chegando, vão dando aí o seu ok, marca sua presença aqui. Ok? Deus te abençoe. Nesses momentos que o Espírito Santo possa trabalhar no nosso coração, iluminar a nossa mente e nos fortalecer para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Paz do Senhor, Marlete, a paz do Senhor Jesus, aí a todos os nossos irmãos. Segunda-feira, começando mais uma semana, se bem que não está fazendo muita diferença, né, queridos? Segunda, terça, quarta, sexta, sábado, domingo, feriado, é tudo a mesma coisa. Meire Sanches, saudações fraternas, desde a Flórida, United States, a terra do tio Sam aí. Suas mensagens têm sido bênção em minha vida. Fui ovelha do pastor Lutero Natan. Irmã Meire, saudosa memória. Pastor Lutero, paizão, grande companheiro que nós tivemos, a esposa da irmã, lá em Ceilândia. Isso. Irmã, que Deus te abençoe aí na terra, nessa terra do tio Sam, dos Estados Unidos, irmã Eliane Mendes, irmão Gilmar, Deus te abençoe, irmão Gilmar. Glória a Jesus, um abraço a todos os nossos queridos irmãos. Estão chegando aí para mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Muito bem, queridos. Muito bem. Mas só um minutinho só, né? Um segundinho só, para nós darmos início ao nosso estudo. Que Deus te abençoe muito ao longo dessa semana, que o Senhor te abençoe na vida, que o Senhor te guarde, por onde você andar, proteja de todo o mal. Nós confiamos nas promessas do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Nós cremos, estamos orando, abençoando todos os nossos irmãos. E hoje, mais uma reflexão aqui na carta de Paulo aos Efésios, essa bela carta de Paulo aos Efésios, já estamos no capítulo 5, né? Hoje estamos no capítulo 5, já estudamos 4 capítulos, este e mais o próximo, e a gente estará já encerrando a mensagem de Paulo aos queridos irmãos da igreja em Éfeso, uma igreja, queridos, que viveu num contexto muito difícil, muito complicado. Nós temos dito aqui, repetidas vezes, que Éfeso era a cidade guardiã da deusa Diana e do templo a Diana, né? Ou Artemis, a deusa Artemis. Mas essa divindade era a divindade da fertilidade. E eles tinham uma devoção muito intensa por esta deusa. Ela tinha uma influência forte na cidade. Então imagina, a igreja ali teria que resistir a este culto pagão, aquelas oferendas e aquela devoção toda que os efésios tinham por Diana. Então eles tinham que destronar Diana e, por obra do Espírito Santo, colocar Jesus. Tinha muitas resistências. Não era só os efésios, não, né? Todos nós temos as nossas resistências e só o Espírito Santo para remover todas elas. Muito bem, queridos, vamos fazer a leitura, então, do texto. Vamos fazer a leitura do texto. Você está com a sua Bíblia. Em se tratando de estudo bíblico, é estudo bíblico, não é?
eu penso que você deve imaginar como se nós estivéssemos sentados à mesa, com a Bíblia aberta, ali juntos nós vamos trabalhar esse texto. Embora a interação fica mais difícil pela distância, mas nós estamos juntos aqui, não é? Nós estamos juntos, para a glória de Deus. Irmã Clarinda, lá no Paraná, El Shaddai Monta está aqui, Deus te abençoe. Irmão Fernando Silva, Deus te abençoe. Grande abraço. Vamos à leitura do texto. Diz assim, versículo 3, mas a impudicícia, difícil, né? E toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não permita ser enganado por ninguém. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as fortemente. Reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonhoso. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Glória a Jesus. Queridos, desses dois últimos capítulos agora de Efésios, capítulos 5 e 6, nós temos três chamados. Nós temos o primeiro chamado para sermos imitadores de Deus, aí no versículo 1, primeiro versículo. O segundo, um chamado para harmonia conjugal. A próxima mensagem nossa, né? Próxima mensagem. E o último chamado é um chamado para guerra, para batalha espiritual, e os adversários para serem vencidos são muitos, não são fáceis esses adversários, mas nós somos conclamados para entrarmos nessa batalha, e aí é a última parte do nosso estudo. Qual é o objetivo aqui desse texto? Quando Paulo escreve, qual é o objetivo aqui, queridos irmãos? O objetivo de Paulo aqui, nesse texto, é a importância do andar cristão regido por novas forças motivadoras. E quais são as forças motivadoras que Paulo coloca nesse texto? E ele diz assim, olha, essas forças aqui motivadoras é que nos deverão impulsionar para a vida neste novo andar, que é o andar cristão. Versículo 8 vai dizer assim, vai dizer que é discernimento. A gente tem que ter discernimento. Discernimento é uma força motivadora. Discernindo, andai como filhos da luz. Se nós somos filhos da luz e andamos como filhos da luz, a luz ilumina, esclarece. Então, nos dá discernimento. Não tem vida cristã sem discernimento. Segunda força motivadora está no versículo 15.
quando ele fala sobre sabedoria. Vede prudentemente como andais. Então, a sabedoria no nosso viver é uma outra força motivadora. E a terceira força motivadora que Paulo coloca está no versículo 17, que é um propósito. Compreender qual a vontade do Senhor. Deus trabalha com propósitos. Deus só age com propósitos. Quando Deus criou o universo, Deus tinha um propósito. Quando Deus criou a terra, Deus tinha um propósito. Quando Deus fez o homem à sua imagem, à semelhança, e fez a mulher, Deus tinha um propósito. Quando Deus escolheu Israel, Deus tinha um propósito. Quando Deus chamou você, quando Deus te contemplou, quando Deus te abraçou, Deus fez isso porque Ele tem um propósito com a sua vida. Então, propósito, discernimento e sabedoria devem ser forças motivadoras nesse novo status que nós vivemos e que vai determinar que a gente tem que viver de forma bem diferenciada. Muito bem. Se eu fosse fazer aqui um resumo bem rápido desse texto, queridos, lido aqui, é um texto longo, não é que nós lemos, eu resumiria, eu fazia um sumário da seguinte forma. Paulo relembra aqui, primeiro aspecto, né, exortando os irmãos a que andem de acordo com a maneira digna da vocação. É a tese dele lá no capítulo 4, né? Quando ele começa essa nova sessão prática do dia a dia, ele fala assim, a gente tem que andar da maneira digna da nossa vocação. Então, Paulo continua aqui com a sua tese. Nos exorta a sermos imitadores de Deus. Depois ele vai falar sobre a importância da gente viver em pureza. Pureza é uma palavra que nós não podemos esquecer dela. Condena as vãs conversações, as linguagens torpes, obscenas. Exorta os cristãos a não se envolver com práticas condenadas de pessoas ímpias e orienta, finalmente, a sermos cheios do Espírito Santo. Por quê, meus queridos? O fato de nós sermos cheios do Espírito Santo, uma vida avivada, avivamento da nossa fé, avivamento do nosso relacionamento com Deus, fervor, amar mais a Deus, amar menos a nós mesmos. Então, esse avivamento ele é fundamental para uma qualidade de vida que Deus vai olhar e falar assim, olha, minha filha está me agradando, meu servo está me agradando. Assim, um pouco mais de cheiro de Deus na nossa vida. Só o avivamento vai fazer esse milagre. E aí, ele vai dizer que ser cheio do Espírito Santo é o propósito, o grande propósito de Deus para a igreja. Muito bem. Mas eu quero levar você, nesse momento, para o versículo número 1. Porque o verso número 1, Paulo vai dizer assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que eu quero destacar aqui, queridos, é a paternidade de Deus. Sede imitadores como filhos amados, né? Filhos amados de Deus. Essa paternidade de Deus, queridos, ela é real. Tem que olhar para Deus como Pai que nos ama. Tem que olhar para Deus como aquele que nos abraçou e se dispôs a nos receber como filhos. Não é estranhos, não é peregrinos, não é alguém que tem uma aceitação dentro de casa como empregado, como servo, como filhos, queridos. Pense nas mordomias que filhos têm. Essa paternidade é verdadeira. Deus nos adotou legitimamente através do sacrifício da cruz, a tal ponto da Bíblia dizer que nós somos participantes, vai entrar daqui a pouco nisso aí, das riquezas celestiais. Nós nem imaginamos o que são essas riquezas, mas nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus de tudo isso. Então, quando a gente pensar em Deus, nós temos que pensar em termos dessa filiação. Somos filhos legítimos. E, meus queridos, quando a Bíblia fala que nós somos filhos legítimos, mostra a grande diferença de alguém que foi adotado, que é filho, e alguém que não é filho. Deus nem conhece.
Só para você saber, a gente criar uma imagem aqui do que representa a nossa vida antes, lá nas trevas, e hoje como filhos de Deus, ou estranhos ao pacto, estranhos à aliança, e hoje inseridos nessa aliança com Deus. Só para você ter uma ideia disso, imaginar o seguinte: você tem medo de lagarta? Se você visse uma lagarta, você pegaria essa lagarta na mão, você brincaria. Olha que coisa linda, achei uma lagarta. Eu vou trazer essa lagarta para mim. Vou conservar essa lagarta comigo. Vou criar essa lagarta. Muita gente sai correndo, porque acha o animal um verme repulsivo. Mas imagina aquela lagarta se transformando numa linda borboleta de asas multicoloridas. Ah, essa todo mundo quer, né? Essa borboleta lindíssima de asas multicoloridas, todo mundo quer, todo mundo se encanta a tirar fotografia, vai correr atrás, vai tentar se aproximar ao máximo. Há uma grande diferença. Queridos, nós éramos como aquele verme horroroso, repulsivo. Todo mundo fugia dele. Mas, de repente, nós nos transformamos nessa lindíssima borboleta que todo mundo quer. Tá? Tiver colecionadores aí e o IBAMA permitir, todo mundo vai querer colecionar borboletas dessa qualidade. Então, queridos, essa é a diferença hoje de sermos filhos amados de Deus. Tá? Porque Deus nos adotou e a paternidade dele é real. Ok. Vou te levar lá no versículo 3 agora. Vamos juntos para o versículo 3, está com a sua Bíblia aberta aí. Mas a impudicícia, essa palavra difícil na Bíblia, né? Se a gente perguntar para os nossos irmãos na igreja o que significa impudicícia, muitos vão dizer: pastor, eu acho que é uma coisa ruim, mas eu não imagino que seja. Só sei que deve ser alguma coisa ruim, porque está condenando. Impudicícia, a gente vai traduzir de forma melhor, prostituição. Prostituição é uma palavra que a gente está mais familiarizado com ela e são sinônimos. Impudicícia ou prostituição é a mesma coisa. Mas em prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer nomeie entre vós, né? Como comeu os santos. Nem de longe pensa nisso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Paulo aqui coloca dois pensamentos diferentes nessa expressão. Essa expressão aqui, ela diz respeito a atividades sexuais. Mas Paulo coloca aqui dois pontos extremos. Um é a banalização do sexo, na expressão impurezas ou prostituição. É a banalização. O outro extremo que nós encontramos aqui é o endeusamento do sexo, na palavra cobiça, sabe? A pessoa coloca esse negócio lá em cima, nas alturas, como fosse a única finalidade da vida, a única coisa boa que a vida tem a oferecer, e aí idolatra, endeusa. São dois extremos, a banalização de um lado e o endeusamento do outro. Mas os dois são condenados na Bíblia. Os dois. As duas práticas não convêm aos santos, estão em desacordo com a identidade do povo de Deus, está em desacordo com o propósito de Deus para com a nossa vida. Mas quando nós estamos falando de extremo, me permita aqui, queridos, estou falando em extremos, tá? Então me permita dizer aqui, todos os extremos são ruins. Quando nós comemos, se a gente não come ou come demais, os extremos são ruins. Quando nós falamos, se a gente fica o tempo todo calado ou fala demais, os extremos são ruins. Quando nós trabalhamos, a gente fica em casa dormindo o dia todo ou trabalha 20 horas por dia, os extremos são perigosos. Eu vou dizer uma coisa para você, até na nossa fé cristã, na nossa experiência com Deus, esses anseios espirituais que nós temos, os extremos também são perigosos. Porque uns são ortodoxos demais, são tradicionais demais, ou são liberais demais, vou mudar o termo. Uns, na vida cristã, são liberais demais. Não tem problema, faz tudo que é errado,
não tem problema nenhum, acha que Deus não condena, que Deus não vai olhar para isso, que Deus não vai requerer isso, se compromete com toda sorte de pecados, alguns pecados escabrosos, grosseiros, e acha que está tudo bem porque Deus é amor. Tá? Mas tem outros que vão lá para o outro extremo. Se um vai para o extremo do pecado, é liberal demais, nada tem problema, o outro vai para o outro extremo. Eles entendem que tudo é pecado, nada é permitido, tudo é do diabo, Deus condena, tudo vai para o inferno, leva o homem para o inferno. Sabe, queridos? Eu não quero ser ofensivo, mas algumas pessoas, eu dizer assim, são pessoas quadradas, que não se permitem a nada. Eu conheço pessoas que nem Guaraná tomam numa lanchonete, porque é pecado tomar Guaraná numa lanchonete, né? Porque ali é ambiente de ímpio. Então, veja só, os extremos são perigosos. A Bíblia fala sobre equilíbrio na vida. Deve ser marcada, a nossa vida cristã, deve ser marcada pela palavra temperança. Deixa eu dizer rapidinho isso aqui para você, para a gente ir para frente. Quando Paulo escreve para Timóteo, dizendo para escolher bispos, presbíteros, diáconos, diaconisas, né? Bispo ali pode significar tanto pastor como presbítero. A palavra tem as duas traduções. Ele diz, olha, que o bispo, que o presbítero seja temperante. Aí quando vai falar sobre os diáconos e as diaconisas, vai dizer que sejam temperantes, equilibrados. Irmãos, a gente tem que ser equilibrado em tudo. Quando falamos, quando pensamos, quando fazemos, quando brincamos, quando divertimos, quando trabalhamos, e inclusive na nossa fé cristã. Os extremos não são saudáveis para nós. E aí, irmãos, os versículos 4 a 6, nós vamos trabalhar esse texto aqui de duas formas. A primeira forma que a gente quer trabalhar com eles, irmãos, é mostrar assim a distância irreconciliável que tem a vida de hoje com a vida de ontem. A distância é muito grande. Nós éramos uma coisa ontem. Ontem nós éramos uma coisa. Hoje nós somos outra diferente. Aí o versículo 6 vai dizer assim: filhos da desobediência. Versículo 8, filhos da luz. Entendeu? Filhos da desobediência e filhos da luz. Dois grupos distintos, dois grupos diferentes. Um não tem nada a ver com o outro. Filhos das trevas, da desobediência é um. Filhos da luz é outro grupo totalmente diferente. E veja só como Paulo coloca essa diferença. Paulo vai colocar essa diferença aqui no texto em termos de resultado final. Isso é interessante. A diferença em termos de resultado final. Isso é interessante. Porque, veja só, quando ele vai falar sobre os filhos da luz, diz assim, nós temos uma herança. Eles não têm. Os filhos da luz têm herança. Herança, queridos, é o que o texto mais promete, o livro mais promete ao longo do seu texto. Nós temos uma riqueza, riquezas inescrutáveis, riquezas celestiais. Nós temos, e nós focamos essas riquezas em Cristo Jesus. Nós estamos focando. Agora os ímpios têm o quê? A ira de Deus. Além de não ter herança, por cima ainda tem julgamento de Deus. Olha a diferença, queridos, em termos de resultado final. Notaram? A razão por que a vida velha não deve trazer saudades para nós. E quando, de repente, o nosso pensamento voarem e for lá para o passado, lá para a vida velha, você deve trazer rapidinho o seu pensamento e suas emoções para o presente e para o futuro. Nós temos uma herança. Eles têm julgamento final debaixo da ira de Deus. Quer dizer, o que estava ruim
ficou pior. Além de não ter herança, ainda tem julgamento, condenação eterna ao final. Esse conceito, queridos, de redenção futura e de reprovação futura, redenção porque Deus os redimiu, e reprovação futura é a condenação dos ímpios ao inferno. Então, esse conceito futuro determina toda diferença. Muito bem, amados, muito bem. Aí Paulo diz assim, olha, vocês não devem se ajuntar à insensatez deles. Então, quando você vê pessoas fazendo errado, vivendo errado, mesmo dentro da igreja, afasta, fuja deles, né? Não se ajunte a eles. Use o seu bom senso. Porque Deus vai fazer a separação do final dos filhos da desobediência para os filhos da luz. Eles serão definitivamente separados. E aí nós vamos entrar na nossa herança. E a nossa herança, me permita repetir aqui mais uma vez o texto de 1 Coríntios 2,9. O que os olhos não viram, os ouvidos não viram, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. E aqui, queridos, você tem que aguardar a eternidade. Um dia nós estaremos lá, nossos olhos serão abertos, e a gente vai dizer, eu podia ter sido muito mais fiel a Deus, a gente não merece nada, mas Deus está, tudo isso aqui é imenso o seu amor por todos nós. Tá? E a proposta de Deus é que a gente distancie do comportamento dele, até mesmo para que a gente possa exercer a nossa vocação de filhos da luz. O que Jesus diz lá em João, capítulo 8, versículo 12? O que Jesus diz? Vós sois, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em Mateus 5,14 já diz diferente, vós sois a luz. Abraçamos a luz e nos tornamos não apenas iluminados, mas nos tornamos a própria luz, com capacidade para iluminar. Muito bem, queridos. Então, aí Paulo vai dizer, eu vou entrar novamente nesse texto sobre um ângulo diferente, agora sobre um prisma diferente, sobre esse distanciamento de moralidade, a moralidade pagã para a moralidade cristã. Há uma diferença, sim, irreconciliável entre essas duas moralidades. Qual é a moralidade cristã e qual é a moralidade pagã? A moralidade pagã, Paulo coloca aqui de duas formas. Primeiro, em práticas, né? A prostituição, toda sorte de impurezas e cobiça. Depois ele vai colocar esse ensinamento em forma de comunicação verbalizada. Ele vai dizer assim, conversação torpe, nem pense em conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices. Outra palavrinha aqui que não faz parte do nosso vocabulário do dia a dia, né? Chocarrice. Então, veja só, Paulo diz, assim como nós temos que santificar o nosso comportamento, nossos atos, nós precisamos santificar a nossa comunicação verbalizada. O nosso vocabulário, o nível do nosso pensamento. Algumas pessoas pensam num nível muito baixo. E elas não têm escrúpulo nenhum. Pornografia, tanta fala pornográfica, e elas não têm preconceito nenhum contra isso. Paulo diz assim, cuidado com a sua fala, cuidado, porque essas conversações torpes, essas palavras vãs e chocarrices, esses gracejos indecentes, esta leviandade, esta galhofa, esse humor jocoso, né? Você conhece alguém que de repente quer ser assim, muito engraçado e acaba trazendo um gracejo inapropriado, inconveniente? Já vi pessoas passarem vergonha, ficar sem saber onde colocar a cara, porque quis trazer esse gracejo
e de repente ninguém gostou. Ninguém gostou, ninguém riu, todo mundo fechou a cara e a pessoa ficou lá com cara de tacho. Foi inapropriado, foi inapropriado. Mas como inapropriado, toda essa fala vergonhosa. Se você, como servo de Deus, como servo de Deus, melhore seu vocabulário. Tem cada gíria, queridos, que não cabe dentro das nossas convicções cristãs. Não é? Vamos selecionar um pouco mais esse nosso falar. Então, o que é que você entende aqui, queridos? É que a igreja, presta atenção nisso aqui, presta atenção, a igreja de Éfeso estava estabelecendo limites. Né? Nessa carta aqui, Paulo quase não saiu, está estabelecendo limites para a igreja. Não é qualquer coisa que serve para o homem de Deus e a mulher de Deus. O nosso procedimento cristão não é qualquer coisa que serve. A liberdade, todo mundo quer ter liberdade, já viu? Quer ter liberdade para vestir, quer ter liberdade para falar, quer ter liberdade para viver a vida. Queridos, essa liberdade é o mal. Toda liberdade que vai trazer consequências ruins para a nossa vida, a gente tem que repensar essa liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade nos liberta. Mas a verdade, ao mesmo tempo que nos liberta, nos torna escravos da glória de Deus, nos torna escravos da santidade do Senhor, da beleza do Senhor. Então, essa liberdade que as pessoas querem para ir e vir, né, da direita para a esquerda, fazer as coisas que convém ou que não convém, isso aí não é liberdade, isso aí não é moralidade. Não é? Aliás, deixa eu dizer para você uma coisa. Você sabe que nem tudo que é moral tem moralidade? Nem tudo que é moral tem moralidade. Deixa eu dizer uma coisa para você que nos assusta muito na igreja. No mundo evangélico. Não estou falando da igreja A nem da igreja B, muito menos a C. Estou falando do mundo evangélico. Você já notou hoje a prática no nosso meio? Deus tem algum problema com casamento? Eu acho que não. Entendeu? A Bíblia não tem nenhum problema com casamento. Pelo contrário. Isso aí é um presente de Deus. Mas, querido, o que nós estamos assistindo hoje não é família, não. Casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. Divorcia a primeira vez, divorcia a segunda vez, divorcia a terceira vez, já vai para o quarto divórcio, já vai para o quinto casamento. Queridos, isso é casamento? Ou essa é uma forma de tentar legalizar o adultério, tentar legalizar a prostituição? Entendeu? Entendeu? O que era moral tornou-se imoral. Qual é o limite, queridos? Qual é o limite? Diga para mim, qual é o limite? Porque, irmãos, nós que já vão para o terceiro, quarto divórcio, já vão para o quinto casamento. Eu digo isso, eu lamento isso. Porque nesse universo aí, de terceiro, quarto divórcio, nós temos uma galeria enorme de pastores. Já me condenaram essa pregação minha. O irmão prega com isso porque o irmão não divorciou, porque se eu não tivesse divorciado, eu não ia casar de novo. Mas, eu estou casado, 46 anos. Por que não ficou casado também? Por que tem que separar? Por quê? Você casou? Você casou? Aí não deu certo primeiro, casa, não dá conta do segundo, casa, divorcia, não dá conta do terceiro, divorcia, não dá conta do quarto, divorcia. Você vai parar onde? Onde você vai parar? Então, queridos, nem tudo que é moral tem moralidade. A vida cristã, a igreja aqui está colocando limites nesse procedimento cristão. A gente precisa ter aquelas 3 palavrinhas que foram colocadas lá no início, mostrando, queridos, qual
eram os princípios e as forças motivadoras. Lembra? Discernimento, nós somos filhos da luz. Sabedoria, veja a forma prudente como vocês vão agir. E propósito. Qual é o seu propósito? Quando você toma uma decisão, qual é o seu propósito? Diga para mim, né? Diga para você mesmo. Então vamos lá. Vamos lá, queridos. Vamos lá. Eu vou te levar agora para os versículos 8 a 14, tá bom? Nós vamos dar uma passeada rapidinha aqui nesse ponto, nós vamos caminhar mais rápido. A graça operante de Deus na vida do salvo. Você pode dizer aleluia. Aqui a gente tem que dizer aleluia. A graça operante de Deus na vida dos salvos. A gente tem que dizer obrigado, Jesus, obrigado. Esse mundo é tenebroso, mas tem uma graça operante. De que forma essa graça opera? Eu vou levar você rapidinho nos versículos. Venha comigo. Versículo 8. Vocês eram trevas, mas agora são luz. Olha a graça de Deus. Nós estávamos envolvidos nas trevas, na ignorância bruta, no pecado. Aí Deus nos tirou, nós hoje somos nova criatura. A graça de Deus aí. Aí, versículo 9. Porque o fruto da luz, essa luz produz fruto. A bondade, a justiça, que é retidão, e a verdade. E a verdade, olha aí. Isso é graça de Deus, queridos. A luz produz frutos. Versículo 10. Vocês provam o que é agradável a Deus. Nós não queremos as coisas boas. Nós queremos as melhores. Porque nós, e o nosso foco é agradar a Deus. Vou te levar para o versículo 11. Nem pensa ser cúmplice daquela vida velha. Vou te levar para o versículo 14. Aí diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Qual é o apelo que o Espírito Santo está fazendo para mim, está fazendo para você? Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos avivar a nossa fé. Nós precisamos avivar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ser quebrantados. Desperta. Se tiver alguém dormindo, se tiver alguém cochilando, se tiver alguém balançando, acorda, acorda, acorda. Os dias são maus, os dias são ruins. Nós não podemos fazer como as virgens loucas, as virgens insensatas, ficaram dormindo com pouco azeite na sua candeia. De repente o noivo chega. E aí vem o drama, a tragédia. Aconteceu o que não poderia acontecer, elas ficarem do lado de fora. Acorda, acorda. A hora é de dormir, muitos estão dormindo. Meia-noite, a hora de sono pesado. Mas a Bíblia está dizendo: desperta tu que dormes, e levanta, e levanta. Sabe, queridos, Deus precisa nos colocar em pé, com toda a força, para a gente lutar, porque a gente não vai lutar dormindo. Então, avivamento é a resposta de Deus para a igreja. Avivamento é a resposta de Deus para mim, porque só o avivamento, queridos, pode tirar o mundo da nossa cabeça. Só o avivamento pode tirar o mundo do nosso coração. Só o avivamento pode tirar o pecado do nosso coração. Se não for com o fogo de Deus, se não for debaixo dessas brasas vivas de Deus, para queimar a iniquidade, nós vamos gostar do pecado, nós vamos amar o pecado, e de repente nós vamos achar que não tem problema nenhum fazer o que todo mundo faz. Avivamento é a proposta de Deus. Tem aquela velha frase, você já ouviu muitos pastores falando, que Deus tirou a igreja do mundo e o diabo não gostou. E agora o diabo quer colocar o mundo dentro da igreja. Então, avivamento, despertamento. Mas eu vou te levar agora para os versículos 15 a 18, tá bom? Vou dar uma passadinha rápida aí nesses versículos 15 a 18,
que vai mostrar, queridos, que o padrão de Deus está acima das mais altas nuvens. o cristão, o voo do cristão não é o voo da galinha. Esse voo rasinho, curto, pequeno, que não transporta, não faz nada, muita diferença. O voo do cristão é como águia, tem que voar alto, né? O padrão de Deus. Deus coloca o padrão lá em cima. O mundo vive aqui e Deus coloca o padrão dele lá em cima. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Muito bem. Então, versículo 15, vamos lá, versículo 15. Vede prudentemente como andais. E essa prudência vai dizer assim, olha, na forma como você vai remir o seu tempo, usar o seu tempo com inteligência, com sabedoria, com coisas boas, coisas que venham agradar o Senhor. E por essa razão, procurar compreender qual a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está lá acima das mais altas nuvens, o padrão mais alto. Aí depois diz assim, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Viu? De novo aqui, avivamento. Não existe avivamento, queridos, sem o enchimento do Espírito. Não existe avivamento sem a palavra de Deus, porque todas as vezes que nós estivermos cheios do Espírito Santo, o que você vai mais querer na sua vida é estudo bíblico. Certo? Estudo bíblico. Pessoa cheia do Espírito Santo quer comer a palavra de Deus, quer meditar na palavra de Deus, quer ser instruído na verdade. Porque o Espírito do Senhor, queridos, vai nos conduzir à palavra de Deus. Ele vai honrar o que está escrito. Ele vai confirmar o que está escrito. Essa é uma palavra revelada. E a gente precisa espelhar a nossa vida nessa palavra. Ele vai nos tirar e nos colocar dentro desses ensinamentos. Então, meus queridos, falando mais uma vez sobre avivamento. E agora, para terminar a nossa reflexão, ele vai dizer o seguinte, que ele vai traduzir uma vida cheia do Espírito Santo em 4 verbos no gerúndio. E assim, esses 4 verbos no gerúndio, eles vão testificar uma vida cheia do Espírito Santo. Quais são? São 5 verbos no gerúndio, né? São 5 verbos no gerúndio. Falando, o verbo falar, mas falar com salmos, não é com aquelas palavras torpes, horrorosas, aquele linguajar horroroso. Falando com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo e sujeitando-vos uns aos outros em amor. Em amor. Paulo está dizendo, cá, minha irmã, vem cá, meu irmão, vem cá. Paulo está dizendo que uma vida cheia do Espírito Santo é traduzida nesses 5 gerúndios. Falar os salmos. Os salmos falam quem? Falam o que os salmos? Celebra a grandeza de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus. É por isso que o povo gosta de ler os salmos. Porque os salmos traduzem a experiência de angústia, de luta, de batalha nossa, mas todos eles terminam com vitória, intervenção de Deus. Falando em salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, dando graças a Deus por tudo. Por tudo é tudo mesmo. Sabe, até aquelas coisas, o Senhor Deus, bati a cabeça aqui, ó, quase partiu no meio. Aleluia, glória a Deus. Não partiu. Bateu, marcou, mas não partiu a minha cabeça. E agora,
sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Eu não dou conta, eu não dou conta. Eu até posso sujeitar aquele líder, aquele outro líder, mas de repente alguns líderes eu não sujeito, alguns líderes da igreja não me engulo, alguns pastores também não engulo. É isso, queridos. Isso não. Para com isso. Isso é para quem está nas trevas, na ignorância. É para quem não tem o Espírito de Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, Ele te levará, Ele te conduzirá. Você irá nas asas do Espírito, você irá nas asas do Espírito. Conjugando esses 5 verbos no gerúndio. Por que gerúndio? Agora eu vou falar para você como professor de língua portuguesa. Língua portuguesa. Gerúndio, queridos, traduz uma coisa que começou, continua e vai continuar acontecendo. Nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos estudando o livro de Efésios. Mas, pastor, já tem quanto tempo? Essa é a 10ª aula. Que hora que a gente vai terminar? Nós estamos estudamos Efésios ontem, estamos estudando Efésios hoje e continuaremos estudando Efésios amanhã. Gerúndio traduz uma ação contínua, ininterrupta, que não se interrompe, que não para, que não pode ser seccionada, que não tem ponto final. Entendeu? Isso é gerúndio. É por isso que o Espírito Santo colocou 5 aqui, de presente para você. Mas o Espírito Santo está dizendo, fica tranquilo, nas minhas asas eu vou te conduzir. E você vai se alegrar com todos eles. Seu coração vai se alegrar com todos eles. Mas aí, queridos, cheio-vos do Espírito Santo. E a gente precisa ser cheio do Espírito toda manhã. Você tem que orar, você tem que orar, você tem que orar, jejuar, você tem que reservar tempo para Deus. Essa pandemia que nós estamos vivendo agora, todo mundo dizia, eu não tenho tempo, senhor, de jejuar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo para oração. Deus disse, eu estou te dando tempo. Eu estou te dando tempo. Pode dizer agora que você não tem tempo. O que você está fazendo com esse tempo todo? O que você está fazendo? Com esse tempo sobrando. Você tem 24 horas agora sobrando dentro de casa. O apelo é fique em casa. Mas fique em casa fazendo alguma coisa. Muito bem, queridos. Esta é a palavra, o estudo aqui desse texto. E agora, no próximo, nós temos um outro tema, né? Nós temos aqui 5 chamados. Esse chamado para vivermos esta vida cristã. O segundo chamado é o chamado para vivermos a harmonia conjugal, harmonia dentro de casa. É a próxima sessão agora, tá? Se Deus quiser, nosso próximo estudo. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos queridos irmãos. Paramos aqui na irmã Meire Sanches, lá nos Estados Unidos, na Flórida. Que Deus te abençoe, irmã Meire. Faz aqui a citação do pastor Lutero Natan de Souza, né? Era um amigão nosso. Irmão Gilmar, manda a paz do Senhor. Nós temos aqui a irmã Clarinda também, lá no Paraná, mandando a paz do Senhor. Monte El Shaddai, Fernando Silva, Poliana Carvalho, Pastor Figueiredo, meu pastorzão, um grande abraço, Deus te abençoe, te amo muito, meu pastorzão. Marcos Garcia, nosso companheiro Ado do Conselho, Donizete, nosso diácono Donizete, Eliana Mendes, pai, sou da Primeira Presbiteriana Renovada de Olinda. Pernambuco. Deus te abençoe, irmã Eliana. Que cidade linda, já estive aí na sua cidade. Que Deus te abençoe. IPR de Amargosa, na Bahia. Oh, Deus abençoe.
nossa querida igreja, o seu pastor, nossos amados aí da Bahia, Deus abençoe ricamente. João Carlos de Souza, a paz, meu querido. Pastor, Deus abençoe esse ministério. Pastor João Carlos, do Rio de Janeiro. Pastor João Carlos, abração, meu irmão, Deus te abençoe. O irmão Pediaco Dionizete, dando aqui as boas-vindas, a irmã Meire. Ele também fala que já foi ovelha do pastor Lutero, a irmã Adriana Santos. Deus te abençoe, irmã Ilcineia Chaves. Temos aí mensagem Glória de irmão Carlos Pereira, Robson, a irmã Vanessa. Deus te abençoe, irmã Vanessa, te guarde de todo o mal. Quem mais tem mensagem aqui? Eliane, a paz, Arlete, que coincidência termos o mesmo sobrenome, isso mesmo, né? Dom João, aqui, Adriana Teodósio, a pastor José Roberto, a Norma Salcedo, irmã Norma, Deus te abençoe, Raquel Pereira, irmão Marcos Garcia manda uma mensagem, paz do Senhor, peço orações pela irmã Patrícia da célula Peniel, faleceu mais um familiar dela de Covid-19, em Itapipoca, Ceará. Segundo. Irmã Patrícia, que Deus te console, Deus console os seus familiares. Já o segundo membro da família, assim, 2, 3 dias, pela coronavírus. Que Deus tenha misericórdia e guarde. Irmã Leide Vieira, Deus abençoe. Pastor Wilton Chaves, nosso companheiro, nosso amigo aqui do Areal, Deus te abençoe. E a Fernanda Siqueira, né, Fernanda? Você sempre está conosco. Que Deus te abençoe, irmã Fernanda Siqueira. Ela sempre está presente, todas as transmissões aqui, lá no nosso estudo bíblico, na igreja, nós notamos a presença da nossa irmã Fernanda Siqueira. E para a gente terminar a orar, a irmã Meire Sanches manda também uma mensagem. Saudações a todos os irmãos que conheceram o pastor Lutero Natan de Souza. Ele foi mais que um pastor para mim. Ele e sua família me receberam por 1 mês em sua casa. Olha que lindo, olha que lindo. Hospitaleiros. Mas essa era a alma do pastor Lutero. E fui tratada como uma filha na casa deles. Que testemunho lindo. Glória a Jesus. Gratidão por essa família de Deus. Que Deus os guarde a todos do vírus. Amém. Obrigado, irmã Meire, por essas palavras de carinho. Eu vou transmitir as suas palavras, tá? A nossa amada irmã, esposa do pastor Lutero. Que Deus te abençoe e te guarde aí também desse vírus aí na Flórida. Bom, queridos, quero orar com você, tá? Quero te abençoar agora em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque uma vez mais paramos aqui para um momento de estudo bíblico, refletirmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos leve a viver esses ensinamentos de forma intensa, que nós possamos fazer as coisas agradáveis ao Senhor e sermos agradáveis a Ti o tempo todo. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, leva-nos nas asas do Teu Espírito, avive a nossa fé, avive o nosso cristianismo. Senhor, restaure a cada dia a nossa vida. Senhor, tire as células necrosadas do nosso cristianismo, colocando sangue novo, Senhor, para que sejamos, ó Deus, dedicados, afetuosos, para que nós possamos ser, ó Deus, acima de tudo, consagrados a Ti e vivemos intensamente os Teus propósitos na nossa vida. Abençoamos os lares, abençoamos os irmãos, abençoamos todos que nos assistem, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da Tua glória. Amém, queridos? Obrigado por estar conosco. Receba aqui o nosso grande abraço, que Deus te abençoe.
Estamos orando por todos vocês. Encerramos aqui a nossa transmissão. Fique na paz do Senhor Jesus.